Olá, estamos iniciando o ano de 2024 e com ele o BDFan Ceará vem com inúmeros projetos e o primeiro deles é o podcast BDFan Ceará. Esse podcast que trata sobre famílias em movimento já inicia o ano de 2024 tratando de um tema extremamente importante, o Janeiro Branco, a conscientização da saúde mental, da saúde emocional de todos nós profissionais de direito. Eu sou Melícia Ourives, vice-presidente do IBDFan Ceará, e convido vocês a embarcarem conosco nesse novo projeto, apresentando agora a nossa presidente, Gabriela Lima. Oi, Mel, tudo Olá, bem? Gabi, tudo bem com você? Tudo bem, muito feliz aqui. Está iniciando esse podcast do IBDFan Ceará, com um tema que é muito precioso para mim, mas para todos nós que atuamos no direito das famílias. Demais, Gabi, demais. E estamos aqui com esses dois profissionais psicólogos maravilhosos, trazendo um bate-papo bem gostoso para todos vocês adentrarem nesse assunto de suma importância para quem atua, para todos, na verdade, mas principalmente para nós que atuamos com o direito das famílias. Aqui na minha frente é o Rômulo Nunes, psicólogo, psicanalista, professor e coordenador do Serviço de Psicologia Aplicada da UniAteneu. Temos também aqui como psicóloga a Isabel Martins Coelho. Ela está representando a coordenadora da Célula de Saúde Mental da Assembleia Legislativa do Estado de Ceará, uma instituição em que o IBDFan tem um termo de cooperação técnica e estamos desde o biênio passado trabalhando juntos. Não é isso, Isabel? Sim. E para vocês que estão nos assistindo, eu queria só ressaltar que essa nossa dupla aqui, né, Gabi? Nós estamos juntas já há 2 biênios pelo IBDFan, então estamos há 4 anos. E a cada ano a gente tem projetos novos, e em especial neste ponto agora, que é o ano de 2024, iniciando como uma página em branco. Eu já gostaria de jogar aqui para a nossa roda de conversa o que representa o Janeiro Branco para nós do direito, na verdade, para todos os profissionais. Nós estávamos conversando que a gente trabalha com gente, a gente lida com gente. E o Janeiro Branco ele vem exatamente nesse momento de reflexão, de início de ano, de metas, né? Vocês fizeram as metas de vocês de 2024, né? As reflexões do tempo que passou, do tempo que ainda está por vir. E como é que vocês percebem esse investimento, essa procura do cuidado da saúde mental e emocional pelos profissionais, e aqui a gente funilando, né? Pelos profissionais do sistema jurídico, do sistema do direito como um todo. Você quer começar? À vontade. Bom, na verdade, a campanha do Janeiro Branco ela funciona a nível de Brasil desde 2014, né? É uma campanha, como você trouxe, Melissa, que vem no sentido de conscientizar as pessoas a cuidarem da sua saúde mental. E eu acho extremamente importante a gente estar falando disso em qualquer lugar, né? Em qualquer profissão, mas principalmente como você trouxe no campo do direito, assim como a psicologia, que trabalha com gente, né? Gente que trabalha com gente. Então, a gente vai lidar dentro desses aspectos aí com muitas questões que vão nos entrelaçar, que vão, de alguma forma, nos perpassar. Então, é uma campanha que vem, de fato, para trazer essa conscientização. E eu penso que, como você perguntou, né? A questão da procura. É muito importante que todos os profissionais que trabalham com pessoas, com cuidado, com a escuta, né? Porque a psicologia ela trabalha com uma escuta numa forma diferente do direito. O direito vai trabalhar muito mais ali para intervir dentro da causa e muitas vezes esse lado mais humanizado que precisa de fato ter, né? Talvez às vezes pela própria questão das coisas, como as coisas estão aceleradas e a gente está no piloto automático, muitas vezes isso acaba sendo deixado de lado.
Então, eu penso que é muito importante essa ampliação de conhecer-se, de cuidar da sua saúde mental, porque a gente vai estar envolto, né, qualquer profissional que trabalhe com gente, a ter esse entrelaço de emoções. Então, não é somente eu que estou falando por mim, mas é aquele cliente também que está na minha frente com a sua demanda, com a sua questão. Então, eu acho que é extremamente importante a gente estar tendo esse bate-papo. E eu queria agradecer, inclusive, o convite a vocês duas, né? Espero que a gente consiga levar aqui alguma mensagem importante e traga alguma conscientização para o pessoal aí que trabalha com as causas do direito. É porque, na verdade, não sei se vocês já pararam para pensar, mas requer muita coragem a gente se conhecer. Requer muita coragem a gente perceber os nossos limites, né, profissionais, nossos limites pessoais. E indo nessa linha, requer muita coragem você procurar um psicólogo, um tratamento, um cuidado, né? Como é que você enxerga isso, Isabel? Você enxerga que de fato requer essa coragem? Por que é tão difícil a gente nos percebemos corajosos buscando a terapia? Eu acolho total e completamente essa sua fala. Eu acho que foi uma fala muito, muito, muito interessante, né? Por quê? Porque eu considero, quando a gente vai procurar, né, um psicólogo, você tá ali com aquela demanda, né? Tem um autor que diz que não existe, eu acho que é da psicanálise, né? Não existe uma terapia se você não tem uma demanda. Você não vai fazer terapia. E é até difícil, né, amigo? Você chegar o paciente dizer assim, como é que está? Normal, normal, né? Quando você vai para a terapia, você se desnuda, tá? Você tira suas roupas e você fica na sua vulnerabilidade. Então, ficar na vulnerabilidade não é fácil. Por quê? Porque para sobreviver e para a gente atuar, inclusive, né, na área de trabalho, a gente coloca nossas máscaras. A gente desenvolve as nossas personas. Uau, super saudável, porque a gente precisa, né? Mas a gente não pode levar esse personagem para casa. A gente não pode deixar de ser a gente. A gente não pode fugir da nossa humanidade, né? De ir de encontro às nossas dores. Existem pessoas, né, que têm certas feridas de muito tempo e que a profissão ali, às vezes, é uma nutrição, né, para que ela possa não olhar, para que ela escape de olhar para as suas dores. E você, indo para a terapia, você se desnuda, você vai mexer em algumas feridas que você não quer mexer, que você coloca debaixo do tapete, que não quer né? olhar, né? Que não quer olhar. E eu vejo isso de tantos anos de atendimento clínico, eu vejo total e completamente a diferença do paciente que tem aquele resultado rápido e aquele paciente que fica, né? Por quê? Qual a diferença? É a pessoa que quer, ela tem a vontade, ela vê que tem a necessidade, a demanda, né? E faz parte da cura o desejo de ser curado. Ela tem a vontade, ela se percebe. E se auto-perceber não é fácil, né? A gente se dá conta dos nossos gatilhos, porque sim, existem gatilhos que mobilizam algumas questões nossas que não estão muito resolvidas. Pessoas ali, aquela pessoa X ou aquela situação X mexe com a gente, né? Porque somos seres humanos e a gente tem a nossa vulnerabilidade. E eu também, conforme atuei na área do direito, né? Me formei em direito e convivi muita gente dessa área, né? Existe, né, uma necessidade de você mostrar, né? Ter realmente essa máscara, essa persona. A armadura, essa armadura, né? E aí eu já falo... O judiciário em si, os profissionais em si mostram. Distanciamento que essa armadura, né? O que é que fica no imaginário? Quando eu vou... Hoje em dia melhorou muito, porque você vê as novelas estão trazendo a figura do psicólogo, a necessidade de olhar para si, né? O espaço de fala. Gente, o espaço de fala é um espaço neutro. Você não está falando um colega para alguém, né, que não calçou os seus sapatos. Não sabe o que você está passando e vai dar uma opinião. Não, você está falando para alguém que sabe, que tem uma escutativa treinada, né? Que consegue olhar com os seus olhos, né? Eu sou humanista e eu consigo olhar o outro com os olhos do outro sem me misturar, né? Mas consigo sentir.
e confirmar aquele outro enquanto sujeito, a existência dele, sem julgamento. Mas a gente sacode, o psicanalista interpreta, a gente pontua, ele precisa olhar, né? E é muito necessário, e eu vejo aqueles pacientes que estão ali dispostos a isso, nossa, aí quando vem os resultados, olha, doutora, você nem acredita, aquela situação, você acredita, eu nem me percebi que eu estava toda indiferente no trabalho, aquilo e tal. Agora, será que existe, né? Inclusive, eu atendi pessoas magistradas e tal, que tiveram essa coragem. Mas a maioria tem muito essa resistência. Isso que você está falando, assim, é tão importante. Eu sou professora universitária e eu acompanho meus alunos no primeiro semestre, no meio do semestre do curso e no final. E o que me preocupa muito é o que as redes sociais estão fazendo com os profissionais. Porque as redes sociais, elas nos colocam... por exemplo, eu não vivi isso na época que me formei, acredito que Gabi também não. Então, a gente não tinha a receita para o sucesso. E, além de ter a receita para o sucesso, não basta você ser um excelente profissional. Você tem que mostrar com sinais exteriores de riqueza, na advocacia especialmente, que você é um excelente profissional. E aí você pega, assim, Instagrams de pessoas recém-formadas, falando que a advocacia está ganhando muito bem, pode até ser, mas aquela pessoa aquela parte do Instagram é um retrato da vida dela. Isso. Não é a vida dela. Porque vamos ser muito sinceros aqui, né? Da positividade Tóxica, pronto. E vamos ser muito sinceros. Quem é que vai postar numa rede social que está no fundo de uma rede triste chorando? Ninguém. É verdade. Mas eu aposto que todos nós aqui em 2023 tivemos um momento assim. Todos vocês que estão nos assistindo tiveram um momento assim. Então, a rede social, ela traz uma fantasia. E aí, focando na questão profissional, ela traz uma fantasia muito especificamente para os recém-formados. Então, a gente começa o início de uma carreira com uma expectativa de fama, de dinheiro, de sucesso, que muitas vezes não tem aquela base do acompanhamento terapêutico, emocional, para uma queda, para um fracasso. Porque na rede social ninguém fracassa. Todo mundo A realidade é diferente, aí começa e a competitividade, né? apresentar sintomas, né? A questão da ansiedade. E como é que seriam esses sintomas, assim? Eu fico muito curiosa, porque nós, do direito, né, Gabi, a gente lê um livro ou outro que envolva terapia, porque gostamos, principalmente porque lidamos com os direitos das famílias e não somos de forma alguma psicólogas, né, Gabi? Exatamente. Somos advogadas, mas a gente até ouve falar de um sintoma ou outro, mas a gente às vezes cai numa crença. Bom, a pessoa que está com depressão é aquela pessoa que vive triste e chorando. Nem sempre. Então, por favor, divida com a gente aqui, né? Como é que são esses sintomas? Como é que a gente pode ali na correria do dia a dia saber, né? Olha, isso aqui eu preciso cuidar. Só corroborando com o que a Isabel trouxe, né? A questão dos mecanismos de defesa, né? É muito comum que, de fato, a gente tenha muito medo de se olhar, né? Eu digo que o maior desafio que a gente tem enquanto seres viventes é a gente se enfrentar, é a gente entrar em contato com aquilo que a gente tem de bom, de ruim, que precisa ser trabalhado ou não. Então, de fato, a gente sempre vai correr desse lugar, por isso que muitas vezes os próprios pacientes começam um processo terapêutico e na metade desistem, porque chegam em lugares que não conheciam, que estão conhecendo, e que são muito difíceis de serem encarados, né? Aquela velha história que é sempre dita aí num ditado popular. O nosso maior amigo e inimigo somos nós mesmos. Então, essa competição, né, que é muitas vezes deliberada, e não só pelas redes sociais, mas pelo próprio manejo aí cultural, não deveria existir, porque, de fato, a gente sempre está competindo somente com a gente, né? Então, quando a gente se conhece, quando a gente sabe das nossas fragilidades, daquilo que a gente é bom, naquilo que a gente precisa trabalhar, é muito mais fácil, digamos assim, a gente lidar, inclusive, com essas demandas que são mal-estares sociais, né?
Aí eu vou trazer o Freud, aí, que escreve um livro na década praticamente passada, né, sobre o mal-estar na civilização. Eu acho que se ele tivesse vivo, ele estaria justamente tecendo hoje sobre as redes sociais que ditam regras, que ditam formatos, como foi realmente bem explicado aqui, né, de felicidade tóxica. Padrões comportamentais, né? Sim, de vestimenta, de comportamento, de relação, né? Se a gente pegar, por exemplo, inclusive o Bauman, que traz uma perspectiva de relações líquidas, hoje a gente está, de fato, numa visualização de 30 segundos. Então, a gente não dá oportunidade, muitas vezes, para conhecer o outro. É tudo muito mecânico, tudo muito rápido. E eu acho... Automático, né? Sim, no Não automático. existe mais processo. Não existe mais processo. Não existe mais. Inclusive, por que eu quero estar dentro de um processo terapêutico para me conhecer, se às vezes é um processo que vai demandar tempo, que eu vou ter que tirar pelo menos 1 hora da minha semana para estar ali, de frente de um desconhecido, em que eu vou ter que, de fato, abrir-me, mostrar as minhas feridas, aquilo que é bonito, aquilo que não é tão florido. Então, há sim essa resistência, né? Primeiro, porque também tem uma questão de concepção de saúde, que a gente não pode esquecer, que precisa ser dito, porque até um tempo desse, a saúde era a ausência de doença, e doença física, né? Não era doença da ordem do sentido mental. Então, há uma resistência ainda, inclusive, nesse aspecto, porque as pessoas, em geral, né, tendem a achar que a saúde mental, ela tem a ver com o fato de você ser, digamos assim, louco. Eu não vou para um psicólogo porque eu não sou doido, eu não tenho nenhuma doideira, digamos assim, uma loucura dentro de mim para ser trabalhada, né? E não é bem por aí. Então, a saúde mental ainda caminha para esse aspecto. E eu fico muito preocupado porque se a gente pensar, a gente cuida de tudo. A gente cuida de uma alimentação saudável, a gente cuida em ir para academia e tá lá postando, tá pago, né? Enfim, a gente cuida de todos os processos do corpo, mas a gente não cuida do órgão que é o principal, que movimenta inclusive a forma como eu estou falando, como eu estou respirando, como eu estou dormindo, que é o cérebro. Então, ir para a psicoterapia, ir para um terapeuta, né, é literalmente entrar em contato com uma das coisas que eu acho que é mais importante, que a gente estuda sobre tudo. A gente, por exemplo, o profissional do direito, ele vai escolher uma área de atuação e ele vai mergulhar naquela área. O profissional da psicologia vai escolher uma abordagem e vai mergulhar naquela área, ou naquela demanda específica do paciente. Mas a gente esquece de um detalhe primordial, que é estudar sobre nós mesmos, conhecermos. E onde é que é isso? Onde é que é possível ser feito isso? Através de um profissional. Não há possibilidade, um set terapêutico. Não há possibilidade desse autoconhecimento advir e cair das nuvens, assim. Tive um estalo. Não, isso é da ordem meio que do impossível, né? Não há possibilidade de chegar a esse autoconhecimento sozinho. Mas respondendo de novo a tua questão, você pontuou do sintoma, né? Eu encaro isso muito mais como sinal e sintoma. Existe uma diferença aí nesses dois aspectos. E aí eu vou pensar, por exemplo, né? Uma pessoa que está sempre triste, constantemente triste. Isso é um sinal de que alguma coisa não está bem, né? O que vai aparecer enquanto sintoma? Seria, talvez, esse sujeito, que a gente chama na psicanálise, né? A pessoa de sujeito, não é algo pejorativo, se reconhecer dentro dessa tristeza e ele elencar a essa tristeza um termo, muitas vezes conhecido pela própria cultura, né? Saúde mental, que seria um processo depressivo. Ou ele elenca esse sinal como uma ansiedade. Eu não estou conseguindo dormir, eu estou sempre com o coração assim acelerado, eu não consigo mais fazer as mesmas coisas que eu conseguia anteriormente, ou diante de tal pessoa, tal situação, eu paraliso. Então isso é sinal. Esses sinais precisam de fato serem escutados. É como a Isabel estava falando anteriormente, né? A gente precisa parar para se ouvir. E acho que é o primeiro passo. Pois aí, Rômulo, na advocacia, eu digo assim, como eu sou advogada, é claro, a gente lida diariamente com ansiedade, né, Mel? Pelo menos eu no início de profissão, eu falar com o juiz, Jesus, então assim, vem toda aquela ansiedade, aquela insegurança. Hoje em dia, mesmo com o decorrer
dos anos, tem outros tipos de ansiedade, como é que será a condução daquela audiência, Prazo, prazos, instruir uma tese. exatamente. Então, realmente, a ansiedade faz parte do nosso dia a dia. Ela faz parte do nosso dia a dia, porque ela tá com a gente desde a época dos homens das cavernas. Sim. Graças à ansiedade, nós sobrevivemos, gente. Estamos até aqui. Não é não, amigo? Sim. É um fator de Estamos proteção. até aqui. É um Sim, um fator de proteção. Só que quando transborda, porque eu costumo dizer que tudo que excede esconde uma falta, tudo que excede nos leva a um patológico, né? A um adoecimento. Então, como o meu amigo é Rômulo, né? Isso. Eu já estou amando ele. Obrigado. Então, tudo que excede, ali a gente tem um sinal, mas a gente tem que saber como é que isso está transbordando. Você falou uma coisa incrível, né? Porque a ansiedade, existe a ansiedade boa, que é justamente essa que você falou. Ai, ai meu Deus, será que aquele juiz, ele vai apreciar aquela minha peça que eu fiz? Como é que é ele, né? Sim. Ele é favorável a quê? Como é? Ai, meu Deus, como será isso? É uma ansiedade boa aí, porque a ansiedade, ela produz um quantum de energia de muitos hormônios, né? Adrenalina, cortisol, porque cada pensamento que você tem, certo? É um pensamento que ele vai te gerar para o cérebro uma mensagem. Olha, tu tem que agir, tu tem que enfrentar ou fugir. Quando os nossos ancestrais, eles usavam muito bem isso. Eles ficavam atentos para que eles enfrentassem o monstro, o bicho, que é um animalzão grande, ou ele fugia para as cavernas. E acionava toda a perfeição do nosso cérebro. Nosso cérebro era incrível, né? Então, nosso cérebro acionava tudo que a gente precisava, né? Nos nossos ancestrais, bombeava o sangue para as pernas, dilatava pupilas. Então, quando ele recebia aquele pensamento, aquela informação, todo aquilo ali, todos aqueles hormônios, tudo aquilo que era produzido e lançado era usado, né? Hoje em dia, parafraseando Renato Russo, nos perderemos entre monstros da nossa própria criação. Eu amo essa música e acho que essa é o nosso melô, né? O melô do neurótico. Todos nós somos neuróticos, graças a Deus. Que bom quando temos consciência disso, né? Depende das camadas dessa neurose, né? Vamos só ver as camadas dessa cebola. Então, voltando ao que você falou, essa ansiedade que eu tenho, eu vou viajar, menina, eu tenho que fazer isso, eu estou entrando na ação. Quando eu não entro na ação e que o monstro é bem grande e eu tenho outro pensamento, eu vou o quê? Acumulando. Isso vai transbordar de alguma forma. Algum ponto nevrálgico do meu corpo, né? Um órgão vai ser escolhido para expressar, para ser quando a gente fala de porta-voz, para expressar toda aquela energia, aquele quantum de cortisol, de tudo que foi acumulado, que foi lançado, não foi usado. Os monstros são da nossa criação, só lembrando. E a gente se perde. É essa a ansiedade que nos causa mal, sabe? Não é aquela que nos leva à ação. Eu vou viajar, eu vou olhar, eu estou agindo. Mas a ansiedade é que eu já estou aqui na mente. Ai, meu Deus, mas eu vou viajar, mas o avião vai cair. E se cair, mas eu vou ver aquela criatura naquela viagem, aquela viagem do congresso. Oh, meu Deus, como é que vai ser? Aí eu estou catastrofizando, pensando em coisas que nem se sabe. Qual a realidade que você tem que comprova que isso vai acontecer? Tem algum pensamento alternativo? Faz sentido isso? O que é real, o que é imaginário, né? E aí a gente sempre faz promove no nosso setting com os nossos pacientes, né, esse questionamento para saber onde é que ele está aumentando, o que é que faz sentido, para entender também essa ansiedade, né? Porque precisa de mais caracterizações, porque existe vários transtornos, o transtorno também é quando a ansiedade excede. Então, são várias sintomatologias, mas existe sim uma ansiedade boa, estamos aqui sobrevivendo por causa dela, não é? Sim. A gente pode dizer, então, que essa ansiedade boa, ela é uma potência, quando bem focada, é isso. É aquilo que nos prepara, Certamente. de fato, né? Para a gente enfrentar, digamos, inclusive, o próprio dia a dia. A gente também não pode esquecer, de novo, tenho que fazer um adendo aqui histórico, né? Como a própria Beatriz trouxe, anteriormente a ansiedade não era patológica. Hoje é muito comum, por exemplo, eu sou professor e eu entro numa sala de aula com 50 alunos e se eu perguntar, gente, quem aqui tem ansiedade, né? Todo mundo levanta a mão.
E aí levanta a mão, não no sentido assim que a gente está falando bom, mas no sentido patológico. E aí eu digo, graças a Deus que todo mundo tem ansiedade, né? Porque é sinal de que a gente está vivo, a gente está se mobilizando, se movimentando. Agora, da ordem patológica, de fato, é esse sinal que está sendo emitido constantemente, que é deslocado, digamos assim, para algum lugar, para o corpo, para a própria sensação, muitas vezes, de paralisia, quando a gente tem uma ansiedade mais generalizada, né? E que é nesse momento que, de fato, na verdade, o ideal é que não fosse nesse momento, né? Porque a gente recebe muitos pacientes, digamos assim, em estados já muito agravados. O ideal é que a gente procurasse, quando fala a gente, um conjunto todo, né? Procurasse cuidar da saúde mental desde muito pequenos, né? A gente não tem uma educação, digamos assim, que valoriza, hoje está mudando isso, graças a Deus veio a BNCC recentemente para falar sobre saúde mental desde a infância, mas a gente não tem esse cuidado desde muito cedo. A gente geralmente procura em último caso. Isso é tão curioso porque a gente muitas vezes vai no médico, está sentindo todos esses sinais, esses sintomas, a gente vai no médico, faz toda uma bateria de check-up, quando descarta tudo, que o médico olha para você e diz assim, ó, é psicológico. É a partir daí que você vai buscar, né? E vai buscar com muito temor. Porque tô ficando louco, tô ficando louco, como é isso? E deixa eu entender até um pouco, Mel. E me diz a diferença, porque você colocou, Rômulo, de sinal para sintoma. E a irritabilidade é o quê? Seria um sinal. Sinal. Sinal de que alguma coisa está desconforme. Que aí leva qual tipo de doença, a questão Pode ter um estresse, um burnout, inúmeros transtornos aí relativos ao estresse. Entendi. E assim... Ou a própria modulação de humor, né? Porque quando a gente fala de irritabilidade, a gente está falando de um humor que está minimamente ali alterado devido às questões de convivência relacional, digamos assim. Porque a gente está o tempo todo se relacionando com objetos, né? Objetos que são pessoas, que são lugares de trabalho, que são posições, papéis. Então, alguma coisa está desconforme. Então, seria um sinal. Engraçado que a Mel trouxe essa questão das redes sociais, né? E aí vem essa questão dessa conectividade direto com o celular, né? Com as redes sociais, onde estamos totalmente naquele automático, onde a gente como se sente naquela obrigação, né, de responder automaticamente, de ficar acompanhando tudo o que está acontecendo. Você não viu o que aconteceu, né? Então, assim, realmente é algo que causa, né? Precisamos estar informados, né? Parece que, de fato, o social exige que a gente tenha uma vida não de 24 horas, mas de 48, né? E, assim, a informação é muito rápida. A gente precisa também pensar, e aí não estou tecendo comentários negativos sobre o capitalismo, né? Mas quando o próprio capitalismo é fundado, existe, de fato, processos acelerados de superprodução. Então, hoje, a gente tem muitos adoecimentos, inclusive a ansiedade, a própria depressão, e aí não estou trazendo isso como um cerne, mas é sim um dos aspectos, porque a gente precisa se sentir dentro dessa sociedade produtivo. Eu preciso sentir-me produtivo, né? Eu preciso ser um bom advogado, eu preciso ser um bom psicólogo, eu preciso, de fato, ostentar no Instagram. Ocupar todas as horas do meu dia, né? Eu não posso mais descansar, porque o descanso gera culpa, é ausência de produtividade. Enquanto você dorme, outros estão ali estudando e vão passar, né? Então, é muito adoecedor tudo isso. Muito adoecedor. E se nós estamos, né, e acredito, percebendo, tendo essa tomada de conhecimento desse adoecimento, enquanto a gente estava conversando aqui, eu me parei para pensar, Gabi, será que em alguns momentos, né, nós realmente conseguimos ter neutralidade no exercício da nossa profissão? Será que né, as demandas, os meus gatilhos, eles podem ser acionados, Rômulo? Então, eu posso imaginar um mundo ideal de neutralidade no exercício da profissão? Olha, acho que a Beatriz vai concordar comigo, vou deixar ela falar também, porque acho muito importante a opinião dela, né? Somos dois profissionais aqui dialogando.
Ah, desculpa. É porque a Isabel, né? Olha, já tem mais um nome para acrescentar ao seu nome de rainha, viu? Eu gostei do Beatriz, por causa da do Beatriz. Você tá vendo? Gostei, foi um elogio. Maravilhosa. Né? A Isabel, né? Espero também que ela teça aí comentários a respeito disso. Até me perdi na pergunta. Sobre a questão da neutralidade, se podemos, você como psicólogo, né? Nós como advogadas, se a gente tem de fato, digamos, essa evolução humana a respeito da neutralidade no nosso exercício profissional. Olha, essa neutralidade 100% ela nunca vai existir. Nem para a psicologia a gente consegue ser completamente neutro, né? Estava dando uma aula, inclusive, acho que dentro da pós-graduação em família, e alguém me perguntou se eu entraria, por exemplo, dentro de um atendimento apresentando os meus sinais e os meus sintomas, né? E aí eu disse que sim, que isso não era completamente antiético. O que, na verdade, eu preciso fazer é trabalhar os meus sinais e os meus sintomas a partir de um processo terapêutico, a partir de uma psicoterapia, né? Então, todos nós psicólogos fazemos, é obrigatório, né? Nem todos fazem, mas é obrigatório, que a gente passe por um processo de psicoterapia. A cada caso que a gente atende, a gente também faz supervisão. Então, não é algo aleatório, não é brincadeira, é ciência, né? Então, essa neutralidade, ela praticamente não vai existir 100%. E eu digo mais, assim, como é que existe neutralidade 100%? Porque se eu não trago meus sintomas, se eu não trago as minhas demandas, eu sou o quê? Eu sou um robô. E aí eu vou de encontro tudo aquilo que a gente está lutando, né, enquanto sociedade atualmente, que é, de fato, estabelecermos vínculos mais seguros, mais concretos, sairmos desse lugar, digamos assim, de um vínculo afetivo que é dissolúvel, né? Então, essa neutralidade, ela meio que dá ordem do impossível e que é muito importante que a gente se trabalhe para que a gente não misture, e aí eu digo profissional da psicologia e profissional do direito, não misture os dois lugares. Olha só, a gente advém de família, a gente é banhado por uma ordem familiar, a gente traz, digamos assim, né, sinais, sintomas desses lugares, dessa parentalidade, desses contextos. Então, na hora que eu pego um caso, seja ele de um cliente individual, de uma família por um todo, né, dentro da psicologia, eu vou precisar entender onde é que aquilo me afeta, onde é que aquilo me barra, onde eu consigo ir, até onde eu consigo ir, até onde eu não consigo. E no direito eu acredito que não é diferente. Então, é essencial um processo psicoterápico. Pois é, e pegando aqui esse ponto que você trouxe, Mel, da neutralidade, eu sou muito inquieta com relação a isso. Então, como melhorar minha atuação profissional? E aí eu fui fazer uma especialização em transformação de conflitos e estudos de paz, foi até no Sul, era pela Cátedra de Paz da Unesco. Então, ótimo, eu vou saber como atua aqueles profissionais que trabalham nos conflitos internacionais, aqueles agentes de paz. Eu crente que teria uma fórmula diferente do que eu já estudava aqui. E, na verdade, nessa especialização, o que eles trabalham? Porque a primeira pessoa que se deve trabalhar, que atua no conflito, então a primeira pessoa a se trabalhar é você mesmo. Sim. Tá? Você não consegue ajudar outros em conflitos se você primeiro não se conhece, tá? Então, o entendimento desse, até a Cátedra de Paz da Unesco, de trabalhar os agentes de paz é sob essa perspectiva, né? E aí trouxe até um texto que eu achei incrível, que trata, de Foucault, que ele traz o cuidado consigo, tá? Porque primeiro o cuidado que a gente tem que ter é com a gente. Olhar para a gente, ver quais são as nossas questões intrapessoais, para poder, assim, nos aceitar da forma que nós somos, né? Para poder aí tentar entender, compreender e aceitar o outro do jeito que ele é. É isso aí. Né?
E, assim, é muito interessante porque o IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito das Famílias e Sucessões, como o nosso foco, de fato, é o direito das famílias, eu não sei você, Gabi, mas na minha experiência profissional, raras as vezes eu fui procurada por casais no início do relacionamento para pensar, né? A gente quer casar, como é que a gente pode fazer isso da melhor maneira possível? Não, já chegam no desamor, já chegam ali com dificuldades tremendas de estabelecimento de diálogo, já chega ali com conflitos familiares, julgamentos. E quando a gente... Isso nós estamos falando do início, que é o escritório. Mas quando a gente pensa no judiciário, nas varas de família, o que nós encontramos lá é desamor. São desavenças, são situações envolvendo crianças e adolescentes, que é, assim, uma hipervulnerabilidade, se nós vamos considerar essa questão dos seres em desenvolvimento, né? Então, quando a gente fala de limites de atuação profissional, puxando para o nosso sistema de justiça, é pensar, será que neste ponto aqui eu vou ser uma boa advogada atuando nessa demanda específica porque ela me remete a gatilhos que eu ainda não curei? Será que eu, magistrada... são reflexões que a gente precisa trazer. Será que eu, enquanto magistrada, eu consigo, de verdade, olhar para esse processo e só ver o processo, só ver a demanda das partes, ou também tem as minhas dores? Porque a gente não pode esquecer que em todos os aspectos nós somos humanos. O que você pensa a respeito disso, Isabel? Fantástico, isso que você está falando é de uma verdade e de uma profundidade, né? E de uma realidade. Por quê? Porque a gente tem, e tudo perpassa pelo autoconhecimento, né? Até o Daniel Goleman fala que a inteligência emocional, a primeira coisa que a gente tem que desenvolver é autoconhecimento e autopercepção precisa das nossas potencialidades, das nossas limitações, até onde a gente pode ir, até onde não. Então, gatilhos vêm, e aí quando a gente não se dá conta, e quando a gente vai nessa busca acelerada, né, aí vai às vezes assim, porque meu colega tá ali, e tá conseguindo, e eu vou também. E às vezes é uma pessoa, né, que tem realmente, na área de família, tem seus gatilhos, veio de uma família que passou por uma desestrutura, passou por um divórcio, não vivenciou isso, calou, né, porque quando a boca cala, os nossos órgãos falam, né? O nosso psicológico também se manifesta. Então, a fala, quando a gente fala, a gente organiza essa fala, e o melhor local no setting terapêutico é extremamente curativo, né? Então, quando a gente não para se observar e para ver até onde eu posso ir, será que dá certo? Será que eu consigo? Será que eu vou ter essa neutralidade? Como vai ser quando eu estiver trazendo dentro da área de família um pai, por exemplo... Vamos dar um exemplo, né? Um pai que fez o que o meu pai fez e eu não resolvi isso. Ele abandonou os filhos e aí o que é que eu vou fazer? Na ferida. Cala a minha ferida. Aí eu posso muito bem desenvolver uma visão maniqueísta das partes. O que é isso? Aquele ali é o alienador, aquele ali é o alienado. Não, aquilo ali aquele é uma criatura sem consciência moral, é isso e tudo, tá agindo desse jeito. Meu pai fez isso. E aí, sem querer, o meu inconsciente está ali, porque o nosso inconsciente é pulsante, gente, ele está em tudo. Se a gente não olha para ele, se a gente não consegue parar para resolver, parar para entrar nas nossas catarses, né? A gente leva isso para os outros contextos que a gente atua. E o contexto profissional é um deles. Como eu vou ser inteiro enquanto psicóloga, se eu não confirmo aquele outro que chega até mim, se eu olho para o outro e desenvolvo uma contratransferência, porque eu não estou vendo aquele sujeito, eu estou vendo uma outra pessoa de que me causou dor. Por isso que é importante a terapia, por isso é importante o autoconhecimento, e tudo perpassa pelo setting terapêutico, não tem, né, que é o local mais seguro. Não estou dizendo que eu fiz isso só e não sei o que, li isso, mas não. O local seguro é o setting terapêutico, não é puxando da sardinha, não. Sim, que não é realmente Eu já comprei, viu? Pois é, mas a Isabel trouxe aí um ponto, viu, Mel, que eu achei bem interessante, que você trouxe a questão da contratransferência, onde muitas vezes, que é outro que a gente tem que pontuar,
Os clientes nos confundem, os advogados, né, como psicólogos. Né? Acontece Você demais. bem falou, acho que foi no início, ou foi você ou foi o Rômulo, que a escuta ativa de um advogado é diferente, foi você, Rômulo? Fui eu. Da escuta de um profissional né, da área da saúde, né, Mel? Porque realmente eles confundem muito, a advogada é igual a psicólogo, né? A gente pode pensar que são complementares, né? Vamos analisar dessa forma. Mas são escutas completamente E diferentes. onde a gente, de fato, precisa ter um trabalho em conjunto Com certeza. com os outros Para da advocacia colaborativa, que eu acho Sim. fabulosa, né? Mas Você pode atuar com outros profissionais e você fica na sua sapiência, no jurídico, né? Na visão jurídica, o outro na visão psicológica, financeiro. né? E aí eu sempre fui adepta à interdisciplinaridade, a saberes complementares, porque isso enriquece, gente. Com Tudo certeza. enriquece. Agora, o que eu vejo muitas vezes, né, nessa seara jurídica, é aos egos. Então, eu vou me diminuir se eu pedir ajuda. Então, meu ego, não posso, não sei o quê. Aí eu vou se eu não tiver no conflito, se eu procurar mediação, não, eu vou perder dinheiro aqui, não pode. Entendeu? O que você Isso é falou. isso é cruel, porque isso traz uma pobreza, sabe, para o processo. Isso porque, olha que coisa linda, vou pegar o advento da guarda compartilhada, que já é, né, de ofício, como é que se diz? Já se coloca como regra. Antigamente, não. Então, assim, que se as pessoas pudessem, né, preparar esses pais para essa guarda compartilhada, o que é isso? Vamos trabalhar os restos de amor, como diz Rodrigo Cunha. Vamos trabalhar esses restos de amor. Por quê? Porque dentro de um relacionamento, a gente tem as expectativas, existem sonhos quebrados, existem coisas que não foram vivenciadas. A traição, né, destrói o emocional do outro. A traição nos deixa no chão, praticamente. Eu estava conversando com o rapaz do Uber e ele falando, olha que incrível, né, a sincronicidade, falando exatamente isso, desabafando o que ele passou, né? A dor é lancinante muitas vezes. O outro que pede a separação, ele tá ali já fora. Mas quem tá dentro do processo, ou dentro do relacionamento e envolvido, inclusive amorosamente, afetivamente, ele sofre. E aí foi algo que ali, na traição, existe, aí vem a mágoa, vem os não ditos. Aí o que é que ocorre? Eu vou agora, eu não vou nem ver meus filhos. Sabe por que ela quer que eu vá ver meus filhos? Eu não vou ver, né? Eu não vou, tá bom, eu não vou dar essa pensão. Então, às vezes, a cegueira emocional é tanta, né, por causa dos restos de amor, que então não se consegue ver o óbvio. Gente, a parentalidade existe, a conjugalidade não mais, Sim. né? Pai e mãe continuam para sempre, né? Ex-marido, ex-esposas, filho, né? conjugalidade, mas ex-filho não existe. Então tem que se cuidar dessa parentalidade pós-divórcio e até no meio desse divórcio que muitas vezes é destrutivo, sabe? Aquela comunicação que não existe. Como eu vou pôr uma guarda compartilhada? É ótimo, porque evita até a alienação parental, uma medida profilática. Mas como eu vou trabalhar com essas pessoas se eu ainda estou naquele cabo de guerra? Sim. E a criança no meio, e a criança sofrendo, e a criança sendo informante de um... É por É isso. dor. É dor. verdade. Tem que se preparar esse casal, porque nunca se pensou sobre isso. O juiz chegar e dizer assim, olha, Mas é por vou isso. dar a guarda compartilhada, mas assim, vamos fazer uma preparação para essa guarda compartilhada? Eu quero que vocês façam um processo terapêutico, eu vou indicar. E depois desse processo, quando vocês trabalharem essas questões, vamos voltar e falar e vamos ver, né? E o psicólogo vai trazer, vai mostrar como foi. Sabe, eu sinto falta disso. Sempre Isso senti. seria, assim, no mundo ideal, né? Mas a gente, no dia a dia, a gente percebe que quando esses pais, né? Que aí eu não vou nem tirar o casal, porque o casal já não existe, né? Mas quando esses pais, eles estão envolvidos, quando você coloca nesses pedaços de amor, ou muitos pedaços do que se chama do reverso do amor, que seria o ódio, mas que ali ainda há uma ligação entre eles, né? Tudo que eles menos querem é enxergar que estão errados. Isso, Porque cada um está buscando a sua verdade, né?
Mas, assim, você tocou no ponto que, para mim, assim, foi muito sensível, que é falar do ego no exercício profissional, dessa ausência que muitas vezes se tem do pedir ajuda, de uma rede de apoio na advocacia, de uma rede de apoio na magistratura, porque, por exemplo, nós, quando a gente senta e conversa sobre algumas demandas, uma clareia a outra e a gente troca ideias a respeito, a gente oxigena muitas vezes a própria emoção a respeito daquele determinado assunto. E aí o que a gente percebe, infelizmente, é que muitas vezes os clientes eles querem levar o divã para o processo. Eles não querem trazer o processo para o divã. Então, ficam querendo utilizar o processo judicial como uma forma de colocar as dores, as emoções. O divórcio é um vínculo, né? Eu acho que foi o Weiner que falou sobre isso no livro Anatomia de um Divórcio Interminável. O divórcio como forma de vínculo. Esse livro é clássico para mim. Quando eu estava estudando, tanto na dissertação do direito, que eu fiz sobre isso, né? Foi em nome do filho, o lugar da criança nos processos judiciais em várias famílias. E tanto quanto no mestrado, eu olhei para esse livro de novo, eu acho clássico, porque é justamente isso. O divã ali, sabe? Então eu quero resolver ali. Eu não vou resolver, eu não procuro um profissional da área da saúde, um psicólogo, mas eu vou procurar ali. O judiciário é o terceiro nessa relação, ele é o terceiro, ele é chamado, né, para dizer o direito nessa triangulação que eu chamo o juiz, eu chamo o advogado, que é o primeiro que tem que ouvir as dores, tem que ouvir toda essa demanda, né, conflitiva, e para isso ele tem que estar um pouquinho resolvido, entre aspas, porque a gente sempre tem coisas a resolver. Se resolvendo. Para a gente saber qual é o nosso lugar, porque até isso, eu não estou no lugar de psicólogo, eu não vou resolver o seu problema, aqui o meu lugar é esse. Porque muitas vezes a gente sai do nosso lugar, né? Tantas vezes, né? E na área familiar, quando se sai do lugar, é muito complicado, porque pode gerar até o adoecimento, porque você entra no lugar de querer salvar aquele outro, de querer resolver pelo outro, e leva e fica, e o adoecimento vem muitas vezes. Justamente Você tá fora essa conversa é justamente para mostrar que cada um tem seu lugar, que cada um tem força no seu lugar. A gente, como advogado, pode trabalhar muito bem com esse encaminhamento no emocional, que eu acho que é necessário do nosso cliente para se resolver. Lógico que cabe a gente ouvir, mas trabalhando com outros profissionais no direito das famílias. É por isso que tem oficinas de pais e filhos, no judiciário, setor psicológico, para trazer toda essa demanda. É verdade. E, Rômulo, quais seriam esses impactos diretos e indiretos que a gente pode perceber, né, e aí me corrija se eu estiver errado, né? Mas quando a gente fala de um processo judicial, para nós, enquanto advogados, aquele processo judicial é o sujeito, porque nós analisamos o processo judicial, né? Então, quais são os impactos diretos e indiretos relacionados a essas questões que envolvem pensão alimentícia, guarda, né? E envolvendo nesse ponto esses sujeitos enquanto indivíduos, né? E o sujeito processo mesmo. É curioso, pegando aí gancho do que vocês estavam falando, né? Começaram a falar de amor e me apetece logo esse tema também, inclusive, porque quando a gente fala dessa questão não só do amor, mas do próprio ego, a gente está trazendo a responsabilidade para si mesmo. Então, olha o quão é importante trabalharmos as nossas demandas de amor, né? Quando a gente está numa relação conjugal, muitas vezes, ou 99,9% das vezes, é uma reprodução dos nossos primeiros objetos de amor. Então, quando há uma cisão disso, né? O que é que fica em mim? Fica a necessidade de preenchimento, novamente, daquela idealização fantasiosa que eu fiz daquele outro, que foi rompida, né? E que não deriva do outro, mas deriva de mim. Mas eu projeto no outro. E aí eu chego, por exemplo, no profissional, né? Dizendo, olha, mas ele foi um sacana, ele está fazendo isso, né? E não me percebo enquanto sujeito, né? De amor, de necessidade dentro desse processo. A própria questão do ego também dos profissionais, né?
que muitas vezes é o falso selfie, é a idealização de que eu sou alguma coisa, né? Será que de fato você é alguma coisa para o seu cliente? Porque a gente está trabalhando de novo com pessoas, com vidas, né? Não é sobre mim. Tem que ter essa separação. Não é sobre mim. Eu advogo para alguém. Eu trabalho num set terapêutico para alguém. Não é sobre mim. Excelente, esse o ponto que você colocou, até me empolguei agora. Muitas vezes o advogado quer decidir, Sim, né? quer decidir. Não, Cliente. não dá uma oportunidade para o cliente dizer o que é que ele quer. Sim, sim, sim. Quais são as opções que para eles são viáveis, né? E isso que você falou é um ponto muito interessante, porque na minha época de graduação, acho que da sua também, Gabi, nós tínhamos dentro do direito uma visão de que a advogada boa era aquela advogada com sangue nos olhos, né? Que batia a mão na mesa, que brigava, que olha, a resposta para isso é isso. Ainda bem que nós evoluímos, né? E que hoje, cada vez mais, inclusive na própria graduação, a gente já tem uma fala muito mais humanizada de se escutar o outro, né, Gabi? Exatamente. E isso é muito interessante, que no IBDFAM a gente trabalha muito isso, né, Gabi, com os nossos associados, inclusive já aproveitando e convidando vocês para se associar ao IBDFAM, porque algumas pessoas pensam que o IBDFAM é um estudo só para trabalhar direito das famílias com os advogados e advogadas, de forma alguma. É para todas as pessoas que trabalham com as famílias. Então, psicólogos, médicos, advogados, magistrados. Já fui para alguém, André. Social, Então, a gente sempre busca promover encontros como esse, justamente para que a gente saia da nossa caixinha, para que a gente compreenda que o ser humano, ele é muito mais do que aquilo que a gente consegue enxergar nas demandas judiciais, né, Gabi? Verdade, verdade. Mas olha, gente, eu acho que o Rômulo foi super feliz no que ele falou, né? E é sobre isso, eu acho que esse é o caminho. Então, como é que eu vou sair desse impasse de não me misturar, de sair do meu lugar, né? De ir além da minha função? Claro, qual é o propósito? O que é que eu quero? Para quem é que eu estou advogando, né? Quem é o sujeito aí do direito? Quem é? Aí, se eu estou fazendo uma perícia aqui, eu olho sempre para o melhor interesse da criança. Sim, e deixo isso claro. Olha aqui, estou olhando para o melhor interesse da criança. Tudo que for feito aqui, eu estou me norteando aqui e sempre, né? Se você quer, acolha o que foi visto aqui, você fica à vontade de usar ou não, mas você já deixa claro que o principal ali é a criança, é o melhor interesse, a avaliação é essa, né? Então, do mesmo jeito, você vai pegar uma causa, quem é o sujeito? Eu estou prestando um serviço, não sou eu tenho que sair do foco, eu tenho que sair e ir para, né, os bastidores, porque o sujeito principal na clínica é o meu paciente, é o processo dele, né? Eu sou um coadjuvante. Eu sou apenas uma coadjuvante. Eu digo sempre assim, eu sou facilitadora de processos, porque o processo é do outro. Eu estou facilitando, né, com os meus instrumentos. Eu sou uma companheira de viagem. Com uma viagem, eu digo assim, olha, uma viagem incrível que a gente vai fazer. O que é para dentro de você? Você sozinho ou sozinha não daria conta, mas eu estou aqui como essa companheira de viagem e a gente vai percorrer. Eu estou aqui do seu lado, né? Você não está só. E assim né? A gente ficar no nosso lugar, na nossa pequenez e entendendo que o mais importante é aquela demanda que o outro traz, é aquele processo, é aquela dor, é você dar o seu melhor, né? Com todos os instrumentos legais. Exatamente, isso serve para advogado, magistrado, todos aqueles profissionais que estão atuando dentro daquele conflito apresentado, né? Dentro daquela demanda judicial. E se eu não faço isso, né, se eu minimamente não separo, e aí, de novo, a gente chama a atenção para um trabalho consigo, a gente muitas vezes talvez vai ficar perdido, inclusive, no que vai gerar direto ou indiretamente. Pode ser que diretamente a gente até consiga enxergar, porque às vezes você toma uma iniciativa ali dentro do processo, seja terapêutico ou advocatício, né, que você vai ver que reverberou de uma forma que não foi muito positiva.
mas indiretamente, os processos emocionais ali estão envolvidos daqueles sujeitos, porque na hora que eu estou trabalhando com um sujeito, eu trabalho com o emocional daquele sujeito. Na hora que eu estou trabalhando com, por exemplo, uma família que envolve criança, eu estou trabalhando com todo o sistema familiar, todas as emoções ali em voltas. O que de fato é mais primordial? Por que eu preciso sair, como a própria Isabel trouxe, desse lugar para olhar de fato para o que é mais importante? Então, é um exercício que precisa de fato de um suporte que não pode ser de outra ordem a não ser psicológica. E é um exercício mesmo da gente estar tá apaixonada. E a gente também deixar de querer levantar, né, o exercício de deixar de querer levantar, que seremos o salvador daquelas pessoas. É pesado, né? esse lugar. Então, assim, não consegui. Não, gente, são os processos, né? Fizemos a nossa melhor atuação, seja como advogado, magistrado, qualquer outra atuação, mas realmente aquele conflito é das partes. Cabe a elas, né, também passarem por esse processo emocional que vem através de outros profissionais também podem contribuir na solução daquela situação. Advogados, defensores, magistrados, psicólogos. É verdade. Ter essa sensibilidade, né, muito importante. Essa atuação interdisciplinar. Queria, né? Eu queria que realmente fosse de ofício, né? E aí uma pergunta assim que nós já estamos caminhando para o fim, né? Mas a gente começou, tá vendo? Foi super rápido. Quando a gente tem conversa boa, né? O tempo não passa. Bem sentiu. O que, assim, nós iniciamos falando quem cuida de quem cuida. Como é que vocês se cuidam? Como é que você, Gabi, Rômulo, Isabel, e também, né, o que é terapêutico e aquilo que não é terapêutico, como é que vocês se cuidam? Qual é o cuidado que vocês têm? Como eu trouxe, né? A gente da psicologia é meio que um código obrigatório que a gente inicialmente faça um trabalho consigo dentro de um processo psicoterápico. E aí a gente considera, né, a psicoterapia justamente isso, a análise, o processo que você vai ali com o seu terapeuta, com o seu psicólogo, digamos assim, tecer sobre as suas questões, que é o que mais ou menos eu estou te respondendo, que seria psicoterapêutico, né? O que é terapêutico, isso é muito da demanda da individualidade. E olha só como também o autoconhecimento nos leva a isso. Por exemplo, uma das coisas que eu descobri comigo, no meu processo terapêutico, quando eu estou muito estressado, quase beirando um burnout, né? Eu gosto de ir para o cinema sozinho, sem ninguém do meu lado, né? Compro minha pipoca, assisto o meu filme e eu saio de lá outra pessoa. Então, vai ter gente que vai se identificar, por exemplo, em ir à academia todo dia, em cozinhar para o outro. Só que esses pontos, né, eles deixam de ser exercícios obrigatórios sociais, porque ir para a academia e dizer que está pago, hoje é um exercício obrigatório social. Tá pago, é né? a cara do povo, tá pago. Para ser algo terapêutico e não psicoterapêutico. As duas coisas precisam coexistir dentro do mesmo processo, mas eu só chego num fim terapêutico passando por uma psicoterapia. Então hoje eu faço psicoterapia, eu gosto muito de ler, acho que dar aula também é uma das coisas que me motiva muito, estar em contato com as pessoas. Estou tentando voltar à vida fitness, vai dar certo esse ano. Estamos juntos aqui nessa luta. E você, Isabel? Eu achei a fala do Rômulo muito, muito feliz, porque é assim que eu penso, né? O autoconhecimento é a base de tudo e a gente tem que saber o que é terapêutico pra gente, né? Por exemplo, eu gosto, não dispenso. Terapêutico para mim estar com meus amigos, né? De vez em quando tem uma amiga que desde muito tempo, ela foi eu era estagiária dela, hoje ela é minha amigona, né? Então a gente sempre tá se nutrindo dessa amizade com os amigos do trabalho também, porque minha percepção sobre mim, né? Eu sou muito relacional. Então, eu estar no meu trabalho é extremamente terapêutico. Meu ambiente de trabalho é maravilhoso, né? Todas as pessoas ali são aconchegantes lá no meu setor. A minha chefe é maravilhosa, todos, né? Então, assim, para mim são uma extensão da minha família. Aquilo para mim é extremamente terapêutico, mas eu não vou exacerbar isso. Agora, estar
momentos com meu filho, com momentos com minha família, né? E assim, é interessante a gente saber que existem dimensões da gente, do ser humano. Existe a dimensão do espiritual, que nos leva a entender, né, o propósito de estar aqui, como o Viktor Frankl tanto fala, né? O porquê, meu grande porquê, o que é que me aciona, qual é o meu propósito, qual é a minha vida com significado, né? Isso é a minha dimensão espiritual, que aí eu penso em propósito. Eu também entendo que existe a minha dimensão do físico, que essa é que eu estou devendo para mim. E tá nas minhas metas. É começar realmente como eu era de me cuidar, de ir pra academia, porque isso libera endorfinas, isso faz a gente bem, ficar bem com a gente é bom pra gente e pros outros, né? Tem a nossa dimensão do intelectual, isso é uma das dimensões que pra mim ela é muito, muito presente, porque eu tenho sempre a curiosidade de estar aprendendo mais, de estar lendo um livro novo, de, ai, que abordagem é essa? Eu não me fecho. Tenho a minha abordagem, mas deixa eu entender o que é isso. O que é que estão falando? Ai, que negócio é esse? Terapia do esquema? O que é isso? Eu tô sempre nessa curiosidade. Isso me move. Isso faz bem pra gente. A gente tá sempre tendo que, com a curiosidade de entender outras coisas, outras áreas, um livro diferente. Tem a dimensão do relacional, né? E aí eu tenho que saber com quem eu vou me nutrir. Eu tenho que saber quem está perto de mim, que é nutrição para mim, que eu sou nutrição para ele. Maravilhoso isso. Tem a dimensão do meu emocional, e isso aí é muito importante. É eu saber, eu lembro sempre do filme Divertidamente. Como é que tá o meu painel emocional, igual o da Rainer, né? Riley. Então, assim, como é que tá? Quem é que tá se excedendo aí? É a nojinho? É a raiva? É a alegria? Como é que tá esse equilíbrio? Aceitar todas as emoções, mas saber que eu tenho que regular isso, né? Então, são essas dimensões que eu tenho que olhar e a gente tem que cuidar disso. Eu me regulo assim. E você, Gabi? Mel, eu gosto muito do equilíbrio, né? De estar com as minhas emoções equilibradas, essa tranquilidade. Então, eu gosto muito de trabalhar com a respiração. Seja na corrida, já fiz prática de renascimento, seja numa atividade física mesmo na academia. Então, assim, é algo que me dá um prazer muito bom, né? Mas como a Isabel e o Rômulo colocaram, também faço terapia, tem esse acompanhamento, até quando a mente está muito pensante, então eu preciso parar e quando eu não consigo resolver aquela determinada situação, sempre recorro a um profissional, a um psicólogo e também a um terapeuta, que existem vários tipos de terapias, né? E é isso. Gente, eu esqueci de dizer que eu faço terapia também. Esse é o meu espaço de fala. Pois é, e o café com as amigas, como a Isabel pontuou, assim, é algo que nos nutre, né? Que mole. E eu pergunto agora para você, para a gente, né, encerrar o quadro. O que é que você faz, Mel, para cuidar da sua saúde mental? Olha só. Bom, faço terapia também, né? Mas tem tudo aquilo que não é terapia, mas é terapêutico. Estar com as minhas amigas, esse momento aqui com vocês, para mim, foi extremamente terapêutico. Porque São as pessoas remédios para você? olha, com toda certeza. E eu tenho a sorte de encontrar com o Rômulo. O Rômulo que falou pessoa remédio para mim. Então vamos dar as mãos para finalizar esse nosso encontro e agradecer mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui juntos, né? A Isabel, o Rômulo, a Gabi, em especial essa oportunidade de falarmos a respeito do Janeiro Branco, da importância que todos nós temos, na verdade, essa responsabilidade que todos nós temos pelo nosso autocuidado e agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Obrigada, Mel. Vamos seguir também o IBDFan, no @IBDFan Ceará, no Instagram. Postaremos, né? Essa conversa maravilhosa também no nosso YouTube. Então, assim, foi um prazer imensurável nessa conversa super gostosa com você, Rômulo, com a Isabel, com a Mel. Gente, eu tava tensa porque eu nunca tinha feito esses podcasts, mas foi maravilhoso. E aqui encerramos esse episódio Janeiro Branco, iniciando o nosso ano de 2024 com a Famílias em Movimentos, que é o podcast do IBDFan Ceará. Vem com a gente!